às vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já está escrita. Eu não perdi o controle. Não, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Bom dia, paz do Senhor Jesus. São 9 horas da manhã, domingo. Iremos começar o nosso culto online, onde iremos falar bastante da palavra de Deus. Eu quero te desejar um bom dia e que a palavra possa te abençoar nessa manhã, nesse domingo, e que tudo possa ocorrer de acordo com a vontade do nosso Senhor, da vontade do nosso Salvador, nosso eterno, aquele que se deu por nós para a nossa vida. E eu quero dividir um tema com vocês hoje, um tema que para mim é um tema que chama muita atenção. O tema é o caminho, né? O caminho a gente pode ver ele de diversas formas, né? O caminho a gente pode ver, eu encaminhei um e-mail, eu estou a caminho, como estivesse fazendo uma caminhada, né? Você está ligando para a pessoa e fala, ó, eu estou a caminho. Então o caminho ele tem diversos lados, né? Em várias áreas, mas nesse caso hoje, nesse domingo, nós iremos abordar o caminho com duas situações. O caminho certo ou o caminho errado. Principalmente para quem dirige, né? Principalmente para quem dirige. E às vezes você tem placa de sinalização, às vezes você tem GPS, e muitas das vezes você acaba entrando pelo caminho errado, né? Já aconteceu comigo de eu estar num determinado local e daqui a pouco você acaba passando direto e muitas das vezes, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas muitas das vezes para algumas pessoas acaba se tornando uma grande tragédia. E às vezes não adianta placa de sinalização, às vezes não adianta GPS, e muitas das vezes é um caminho sem volta. Não tem jeito. E muitas das vezes acontece de o retorno ser muito distante. E de fato, para você retornar para aquilo que Deus tem como propósito na sua vida, acaba levando um tempo. Então o tema de hoje é o caminho, né? É uma forma de nós não pecarmos diante da presença do Senhor, é a forma de nós não levarmos a nossa vida para um lado que venha nos distanciar cada vez mais da presença de Deus. E eu quero fazer esse encontro aqui, esse convite para você, se você puder, nessa setinha aí, convidar alguém. Acredito que existem pessoas que agora, nessa manhã, precisam ouvir a palavra de Deus. Como você consegue, né? Você que está online aqui conosco,
mas existem pessoas que não têm o mesmo mecanismo que você. Então, se tiver alguém aí na tua família, cola aí do lado de alguém, coloca o celular aí do lado aí e vamos compartilhar e vamos aproveitar essa oportunidade, né, de estarmos falando da palavra de Deus. Então, gente, como eu falei, o retorno muitas das vezes ele é distante. Às vezes você está numa estrada, você está dirigindo e errou o caminho, né? Então, muitas das vezes esse caminho pode te levar para um lado bom, né? Que às vezes você pode ser assertivo, pode acontecer algo que engrandeceu a sua vida, você teve alegria, aconteceu uma coisa muito boa, mas muitas das vezes não é assim que funciona. Muitas das vezes é do jeito que não é do planejamento que a gente quer. Por quê? A gente saiu da rota, a gente saiu da presença do Senhor. Então, quando nós saímos da presença do Senhor, muitas das vezes quando nós não consultamos aquilo que Deus quer e determina da nossa vida, né? Nós não temos ali uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, nós acabamos errando o caminho e esse caminho não tem volta. Então nós vamos dividir hoje, nessa manhã, com a palavra de Deus, é o que dá o norte, é ela que, no caso, nos orienta para que a gente, né, junto com esse tema, o caminho, a gente possa chegar naquilo que Deus quer como propósito na nossa vida. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, lá em Salmos 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Salmos 86, versículo 11. Eu tenho duas versões aqui de Salmos 86, versículo 11. A primeira versão é: guia-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga com fidelidade para contigo. Orienta o meu coração para que eu tema o teu nome. Guia-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Orienta o meu coração para que tema o teu nome. Tem uma versão aqui, que na qual seria na Bíblia a mensagem, que diz assim: ensina-me, Eterno, a andar como se deve e seguir no caminho da verdade. Junta-me coração e mente e inteiro te adorarei com temor. Ensina-me, Eterno, a andar como se deve e seguir o caminho da verdade. Junta-me coração e mente e inteiro adorarei com temor. Nossa, que palavra linda, palavra poderosa já nessa manhã. Uma junção nossa com aquilo que Deus quer como propósito na nossa vida. O Salmo 86 é uma oração de Davi, na qual ele pede misericórdia e proteção para Deus. Davi, ele pede misericórdia e proteção para Deus. O Salmo começa com Davi reconhecendo a sua necessidade de misericórdia e pedindo graças a Deus. Pedindo graças a Deus. O salmista apresenta a sua oração de súplica e adoração, que o Senhor guarde a sua vida e alegre também a sua vida. Eu já quero logo de cara profetizar, deixar uma mensagem de misericórdia da parte de Deus e que nessa manhã Deus venha alegrar o seu coração. Não só de fato o seu coração, mas também a sua casa, a sua família. Alegrar de uma forma que não seja de um jeito que seja da forma do mundo. Porque muitas das vezes, nesse caminho que nós levamos, às vezes a gente se alegra com coisas que o mundo nos oferece. Mas o salmista aqui está dizendo para que nós venhamos nos alegrar em Deus, né? E nesse tempo aqui, Davi clamava, né? Pedia, invocava o nome de Deus. Então, nesse domingo, nesse comecinho, né? Quase no final já de semana, mas há início também de uma nova semana, você já começa a pegar as bênçãos do Senhor agora, né? E que esse caminho hoje que será trilhado a partir desse domingo, que coisas que já foram jogadas por terra, você venha clamar o nome do Senhor. Em outras versões, Davi pede para unir o seu coração com temor.
Irmãos, sabemos que o mundo propõe coisas para podermos afastar da presença de Deus. Isso daí de fato. Sabemos que existem coisas que estão lá fora que às vezes nos atraem. Hoje nós estamos fazendo esse culto online, que foi uma direção da parte de Deus, mas acabamos entendendo que é necessário nós fazermos um convite para algumas pessoas, né? Louvamos a Deus por algumas que às vezes conseguiram entrar, louvamos a Deus por aquelas que não conseguiram, né? Ficamos muito felizes, porque às vezes a gente tem um compromisso, né? Às vezes a gente tem algo que às vezes não consegue fazer a gente chegar nesse caminho objetivo, mas muitas das vezes nós temos um atrativo que cabe fazer aquilo que é nós. Então Davi está aqui, ó, reconhecendo sua necessidade da misericórdia e pedindo graças a Deus, né? Davi está pedindo graça. Senhor, tenha graça de mim, para que eu não saia do teu caminho, para que eu continue com o meu coração ligado a ti, que a minha mente esteja voltada a ti. Eu sei que muitas das vezes a gente se desliga das coisas que não é de Deus, né? E diante disso, o coração de muitos tem se esfriado e se dividido com os prazeres da carne, né? Quando eu não era do evangélico, né? Muitas das vezes a gente tinha um determinado propósito. Muitas pessoas já me fizeram um convite para poder ir para a igreja, mas sempre tinha um compromisso naquele dia que não dava para poder fazer. Por quê? Os prazeres da carne, os prazeres mundanos, ao meu modo, eu que era incrédulo, achava que era muito melhor. Não, deixa por uma próxima vez, deixa por uma próxima oportunidade, né? E muitas das vezes me levava a um caminho errado. Quais eram os caminhos errados? O caminho da prostituição, né? O caminho, muitas das vezes, da bebida, e me tirava da presença daquilo que Deus queria fazer na minha vida. Mas louvo a Deus porque Deus teve graças de mim. Deus teve graça. E hoje eu estou aqui para poder falar para vocês da presença, falar de vocês do que Deus pode fazer na sua vida, né? Tanto que em Romanos capítulo 8 diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Você que está em casa, você que está em Cristo, não existe nenhuma condenação. Porque você se separou para poder fazer uma adoração perfeita para Deus. Só que existe uma advertência aqui em próprio Romanos 8, que é 6, 7 e 8. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, o tema hoje é o caminho. Como foi falado, só existem duas possibilidades: ou o caminho certo ou o caminho errado. O caminho certo é o que dá a direção a Deus. O caminho errado é o que dá aos prazeres da carne e aos prazeres do mundo. Eu citei que numa rota de um determinado caminho te leva às vezes a um determinado local. Muitos sabem que a minha cidade, que é maravilhosa, o Rio de Janeiro, hoje eu estou falando aqui de Caxambu, Minas Gerais, acontece de pessoas errarem o caminho e acabarem parando num determinado local que não é muito bom. E vocês sabem que sai nos noticiários de TV, pessoas que já morreram, pessoas que foram alvejadas por tiro, e a tragédia é muito grande. Então eu venho aqui hoje, com a direção da palavra do Espírito, poder te alertar qual é o caminho. O caminho. Tanto que o apóstolo Paulo, ele era incisivo em suas declarações, né? Apóstolo Paulo, ele era incisivo em suas declarações, porque muitos cristãos não eram sinceros na sua conversão.
Apesar de alguns professarem a fé, ainda o continuavam entregue aos prazeres da carne, e inclinado aos prazeres, às emoções do mundo, né? Então, eu tenho um amigo chamado Pedro. Pedro é um cara que louva a Deus pela vida dele. Hoje Pedro ele está firme na fé. E Pedro, muitas das vezes, quando eu e minha esposa nós tínhamos uma loja lá no Rio, e ele trabalhava ali na portaria do meu condomínio, e Pedro sempre ali, pastor, eu quero tirar umas dúvidas aí da parte do Senhor. E eu ali, sempre na direção de Deus, eu explicava, né? A parte teológica, que era o mais interessante da parte de Pedro, saber a parte teológica. Mas eu sempre alertava Pedro, é bom a gente ter esse entendimento da parte do Senhor, mas o que vai fazer com que você entenda de fato aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Pedro, é o arrependimento e a confissão de fé. E muitas das vezes, eu conversando com ele, ele até compreendia, porque a palavra de Deus, quando você acaba mergulhando, você vê que é um livro histórico, né? É um livro literário, é um livro que traz na nossa mente, às vezes, coisas que nós queríamos ter vivido lá naquele tempo, né? Principalmente quando Jesus ele passou aqui pela terra. Então, ele se engrandecia com as informações. Mas só que nós precisamos entender que existe um fato muito importante, que é esse caminho do relacionamento com Deus, né? Hoje esse meu amigo, ele é convertido, ele se batizou, hoje ele entregou de fato a sua vida a Jesus, e hoje ele leva um caminho de fato de inteira integridade, de entregação, de submissão, de obediência para a parte de Deus. E isso fez com que ele saísse daquele caminho errado, saísse daquele retorno. Tanto que um dia desse eu brinquei com ele, eu falei, cara, você preferiu pegar o atalho, né? Ao invés de seguir aquele caminho certo, aquele caminho, né, direitinho. Mas Deus, ele é misericordioso, ele te colocou no caminho certo, né? E você saiu daquela rota lá do retorno, que muitas das vezes o retorno ele é 1 quilômetro, 2 quilômetros, muitas das vezes, dependendo da estrada que você for, chega a ser até 3 ou 4 quilômetros. Então é uma distância. Assim é a nossa vida quando nós nos distanciamos da presença de Deus. E eu quero te alertar em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ora, não há mais enganoso, irremediável que o coração humano, e a sua doença é a incredulidade. Quem é capaz de compreendê-lo? De fato, é difícil ter uma compreensão, muitas das vezes, do nosso coração, quando nós estamos inclinados para aquilo que não agrada a Deus. Você que acabou chegando aqui nessa manhã, eu estou levantando um tema que é o caminho que leva e que dá a direção da parte do Senhor. O caminho que vai dar a direção com que você se mantenha firme na fé. O caminho que leva você a se manter da forma que Deus deseja, para que você não tenha muitos prejuízos quando você toma o caminho errado. E Jeremias aqui está chamando a atenção que o coração do homem é enganoso. Realmente, de fato. O coração do homem é enganoso, porque muitas das vezes nós queremos fazer da forma que nós queremos e da forma que nós desejamos. E muitas das vezes não é da forma que nós queremos. Tanto que Davi, ele fala, ensina-me, Eterno, a andar como se deve e seguir no caminho da verdade. Né? Então, para que a gente não venha nos enganarmos, né, de fato, com o nosso coração, né? Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Muitos sabem hoje que nós cristãos, nós temos o Espírito Santo. E você que está em casa, você que não é convertido, você que ainda não sentiu essa necessidade de ter, eu te explico o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser que ele fica do nosso lado. O Espírito Santo, ele é o que nos guia, ele é o que nos dá o caminho. Ele, na verdade, ele é a nossa placa. Ele, na verdade, ele é o nosso GPS. É ele que nos dá a direção a fazermos aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável para a presença de Deus.
Então Jeremias está dizendo aqui que o coração do homem ele é enganoso. E a sua doença, na verdade, é a sua incredulidade. Eu digo porque eu já fui incrédulo, né? Não pelo fato de não acreditar em nada, mas de fato de não crer naquilo que Deus poderia fazer na minha vida. Da mesma forma que Deus pode fazer na sua vida, né? Então Jeremias está chamando aqui, ó. E quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas só o Eterno conhece o seu coração. Ele analisa, ele esquadrinha. Só o Eterno sabe o que você está passando nessa manhã. Só o Eterno sabe dessa enfermidade. Só o Eterno sabe dessa decisão que você precisa tomar. Só o Eterno sabe o que você tem feito para poder agradar a Deus. Só Ele sabe da sua necessidade. Só o Eterno sabe o que você tem passado. Só o Eterno sabe o que você tem vivido. Então, diante aqui do coração enganoso, do coração sombrio do homem, Deus está vendo a necessidade do seu coração. Sabemos que no mundo que nós vivemos, nem todas as pessoas são ruins, nem todas as pessoas são más. Existem pessoas igual a você com um coração muito bom. Existem pessoas igual a você que tem um coração que é quebrantado, um coração que é voltado para a presença dele. E isso agrada a Deus. É isso que nós temos que levar os nossos pensamentos. Principalmente hoje, os dias são maus, e nesse domingo, um domingo que eu não sei se está chovendo na sua cidade, que muitas das vezes as pessoas se entristecem, né? A gente gosta do sol, a gente quer o dia ensolarado, a gente quer o dia bonito. E é assim que Deus, quando leva um caminho correto da sua parte, é o que Deus quer fazer na sua vida. Então, não deixe o seu coração se enganar para as coisas do mundo, né? Guia-me e ensina-me são praticamente um sinônimo nesse contexto. Refere-se uma direção para aqueles que são fiéis. Salmo 25 nos alerta e acaba dando uma direção para a nossa vida. Ensina-me a tua verdade, ensina-me a mantê-la, pois tu és Deus da minha salvação. É a minha esperança estar contigo todos os dias. Aleluia! Como é bom estar na presença de Deus. Ah, como é bom estar na presença do Eterno. Como é bom estar na presença do Pai. Eu digo que Deus me tirou desse lamaçal, me tirou do lamaçal do pecado. Eu fiz uma oração antes de me converter e eu falei com Deus, Senhor, será que é dessa forma que eu vou viver a minha vida? Será que é dessa forma que eu vou morrer? Será que é dessa forma que eu não vou ter mais esperança? Mas Ele me salvou. Ele segurou na minha mão. E eu tomo esse Salmo 25 como um salmo de fortalecimento, né? Ensina-me a seguir a tua verdade. Ensina-me a mantê-la, pois tu és Deus da minha salvação. A minha esperança é estar em ti todos os dias. Como é bom estar na presença de Deus todos os dias. Como é bom orar. Como é bom se agraciar com a palavra de Deus. E isso tem me alegrado de estar aqui com vocês nessa live, nessa manhã, dividindo e compartilhando a palavra de Deus. Eu peço a Deus e que não seja eu, o pastor Kleber, que venha falar por mim, mas que a palavra de Deus ela venha se manifestar aí na sua casa, na sua família, porque eu não sei qual é o momento conturbado, o momento que você está vivendo. Talvez você está dizendo, pastor, eu vivo um momento bom, eu vivo um momento, o melhor momento da minha vida e Deus tem me abençoado. Eu louvo a Deus que você viva esse tempo, mas existem pessoas que não têm o mesmo tempo que você. Existem pessoas que não têm o mesmo tempo de caminhada que você tem. Então é para isso que Deus levanta pessoas igual a mim, igual a você, para ser usado por eles, para ser usado por Ele,
para poder proclamar a palavra dele, né? Hoje nós sabemos que existem o mecanismo de estarmos realmente num templo, mas Deus traz a gente numa realidade diferente hoje. Nós temos hoje a opção da internet. Sabemos que a internet às vezes nos leva a um caminho que, né, que não é de agradável de Deus, mas eu creio a Deus que a internet ela foi projetada também para poder pregar o evangelho. Como não só eu, como se você for olhar aí no seu Instagram, existem vários pastores que estão fazendo nessa manhã cultos online. Então, né, o Salmo 25, ele alerta aqui, verso 5, para ensinar, né, a viver na verdade. Só que também no Salmo 25, no verso 10, todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para aqueles que obedecem os preceitos com a sua aliança. Então, nessa manhã eu te convido a você fazer uma aliança com Deus. Nessa manhã eu te convido a você trazer a existência da onde você, de fato, já esteve essa aliança com Deus e no fato que você se afastou da presença de Deus. Então, o Salmo 25 está alertando, todos os caminhos do Senhor são amor. Se você acha que o tempo que você está vivendo não existem pessoas que te amam, o salmista está dizendo aqui, o Senhor é amor. Deus, ele te ama, não importa da forma que você está, não importa o tempo e o momento que você está vivendo. Deus, ele te ama da forma que você é, da forma que você vê ao mundo. Não importa o tempo e o momento que você está vivendo. Ele é amor para com a sua vida, com a sua família, com os seus desígnios, com os seus projetos, com os seus sonhos, sonhos que ainda não foram enterrados, sonhos que ainda só estão arquivados. Mas eu creio em nome de Jesus que ele, esse domingo, agora nesse tempo presente, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra ela tem o poder de libertar. Ela tem o poder de libertar, o poder de curar. Ela tem o poder de dar um caminho melhor para você, para sua casa, para sua família, de curar um ente querido. Esse projeto que você tem aí, que ficou parado por um tempo, creio eu que Deus já está te dando vitória, porque Ele é o médico dos médicos para poder te curar. Talvez foi interrompido por um tempinho aí que você tá achando que não vale a pena. Não, esse tempo aqui que eu estou vivendo, foi uma ação do inimigo, eu pequei. Não, você não pecou, não foi nada disso. É simplesmente um propósito de Deus que Ele te chama para esse tempo presente. Ele te chama para um tempo de relacionamento com Ele. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus quer construir um novo caminho para você. Por isso que Davi está dizendo, ensina-me. Talvez é esse tempo de você falar, Deus, ensina-me a ter esse relacionamento contigo. Ensina-me a como eu viver nos seus caminhos. O verso 10 está dizendo o sentido do Senhor nos seus caminhos. Só que o Salmo 43, verso 3 está dizendo assim, envia a tua luz, a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à sua morada. Envia a sua luz, a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Luz e verdade refere à instrução de Deus, à sua vontade. O salmista estava pedindo uma direção para que pudesse estar na presença de Deus. É dessa forma que nessa manhã Deus quer que você esteja na presença dele, para ele poder fazer coisas que o homem não vai conseguir fazer, mas o próprio Deus irá conseguir fazer na sua vida. Provérbios 6, versículo 23. Portanto, o mandamento é lâmpada, e ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Portanto, o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências
da disciplina são o caminho que conduz à vida. Aleluia! É tão bom ouvir uma palavra que o mandamento de Deus, ele é uma lâmpada. É ele que dá o direcionamento. Salmo 119 vai dizer, para a gente poder abrir mais esse leque, né? A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 119, 105. A tua palavra que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Olha, gente, como é bom ser direcionado por Deus. Como é bom saber que a palavra dele, aquela que nós estamos compartilhando aqui nessa manhã, já está iluminando a nossa vida, né? E a Bíblia vai dizer aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós iríamos prosperar. Nós iríamos, né, ser a presença, ser essa presença de fato de Deus, né, na vida das pessoas. Então essa palavra, ela está dizendo que ela é luz. Então se você está debaixo de uma palavra, o texto está dizendo que você é luz. Às vezes existem pessoas que estão destacando pedra, estão falando mal de você, estão dizendo que você não serve para nada, você é esse cristão aí que só fala de Jesus, não quer saber de nada, né? Você fala, evangeliza, é porque você tem essa luz dentro de você. E não importa as pessoas que queiram apagar essa luz, porque a palavra de Deus está dizendo, a tua palavra que ilumina os meus passos. Está dizendo que aonde você passa, você está levando luz para as pessoas. Então, de fato, acontece que existem pessoas que acabam se tornando e vivendo no mundo das trevas. É como se você acordasse de manhã, né, e acendesse a luz e automaticamente você bota a mão nos olhos. É assim que é a vida de algumas pessoas. Então, muitas das vezes você chega para iluminar. Só que às vezes a gente precisa entender que pessoas não estão preparadas para essa luz. Mas eu te peço em nome de Jesus, você que é luz, se pauteie debaixo da palavra. Tenha esse tempo, dessa paciência, de entendimento que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você não esteja vivendo o melhor momento. Talvez você esteja desempregado, você esteja em cima de uma cama, você esteja vivendo esse tempo, como eu citei, que não está sendo muito favorável, mas existe um propósito de Deus para contigo. Esse propósito é um propósito que Deus chama você para esse relacionamento. E a luz que clareia o nosso caminho. Às vezes você acha que você está parado, né? Porque a gente imagina que caminhar é quando a gente vai na rua, caminhar quando a gente está de carro, caminhar é quando a gente faz um tipo de movimento. Não. Deus está dizendo aqui que clareia o meu caminho diante da presença dele. É caminhar na presença dele. É estar com ele. É acordar de manhã. Muitas das vezes a gente está envolvido com os nossos problemas, mas a gente tirar esse tempo para poder mentalizar nossa mente em Deus, tirar os pensamentos que às vezes nos afligiram de um dia anterior e fazer um renovo num dia seguinte. João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está afirmando aqui que o caminho, na verdade, é Ele. Então só existe uma forma de nós estarmos ligados ao Pai, ao Eterno. Quando Jesus nos alerta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Resumo, Ele pagou o preço dos nossos pecados por nós. E as refinações contrárias são falsas. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. O único caminho exclusivo para a salvação. Irmãos, não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem intermediário,
não tem curandeira, não tem santo, apesar de nós já sermos santos, porque nós somos cristãos, e te faço o convite, você que possa entregar a sua vida para que você faça parte desse time, faça parte, na verdade, desse exército de Cristo, para que você seja santo, né? Porque não é um santo que você quer colocado na parede, não. É santo de santidade mesmo, de estar diante da presença de Deus. Então aqui Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Se não for diretamente por Deus, se não for apenas por Jesus, aquele que dá o direcionamento, o caminho para a nossa vida. Como eu tinha falado, eu pensei que eu fosse morrer desse jeito, sem salvação. E eu creio que Deus me salvou, como da mesma forma Deus te usa, como foi usada minha esposa para mim, para poder me tirar do lamaçal do pecado. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai usar você muitas das vezes para poder resgatar a vida. Deus vai usar você tremendamente num tempo que você está mais arrebentado, num tempo que você talvez está dizendo, Senhor está me usando porque se eu que estou precisando de uma palavra de conforto, sou eu que estou precisando de um abraço, sou eu que estou precisando de um carinho. Não, Deus não quer você às vezes num tempo muito propício, muito bom, não. Ele quer do jeito que você está mesmo. Porque esse tempo que você está vivendo é o tempo do quebrantamento. É o tempo que você clama a Deus, é o tempo que você ora mais, é o tempo que você jejua mais, é o tempo que você clama mais o nome do Senhor. Então esse tempo é o tempo de ajudar realmente outras pessoas, que muitas das vezes estão até melhor do que você. Mas muitas das vezes Deus acaba enviando pessoas que necessitam da tua palavra. Porque o texto acabou de dizer aqui, que nós que estamos pautados da palavra do Senhor, nós somos luz, nós somos guiados pela luz de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus dentro de você, mesmo que você esteja vivendo esse momento de que você está em cima de uma cama, num leito de hospital, que você está vivendo um tempo que você acha que não é favorável, mas Deus ele acaba usando você, acaba colocando palavras na sua boca, e o Espírito Santo acaba intercedendo, te ajudando, porque o Espírito Santo ele está de fato dentro de você. Então por isso que a Bíblia vai dizer, aonde você chegar, você irá prosperar. Só que muitas das vezes as pessoas acham que a prosperidade é a prosperidade do dinheiro. Claro, não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, não estou dizendo que nós não precisamos comprar nossas coisas, né? Nos vestir, mas precisamos ter os deleites espirituais. Tanto que Romano nos alerta que você que vive na carne não pode agradar a Deus. Não tem jeito. Você que vive na carne, você não consegue agradar a Deus. Você não consegue chamar a atenção de Deus. Então, nesse domingo, né, dia 27, já se encerrando o mês, para o calendário humano, mas no mundo celestial não terminou. Existe uma provisão de Deus para a sua vida. Existe um caminho novo para a sua casa. Existe um caminho novo para os seus projetos. A Bíblia vai dizer que Deus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela, ao tocar na orla de Jesus, ela foi curada. A Bíblia vai dizer que Jesus curou o cego. A Bíblia vai relatar que o paralítico se levantou. Talvez seja esse problema que você está passando. Talvez esse momento que você está vivendo, você acha que não tem mais jeito. Jesus Cristo, ele cura, ele salva, ele liberta. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o único que pode dar a palavra final junto com Deus. Apesar de Jesus ser o próprio Deus. Ele é o único que pode dar a palavra final. Mas eu creio em nome de Jesus que ele não decretou a palavra final para a sua vida. Existe um novo recomeço. Existe um novo caminho para a sua vida.
Existe um novo caminho para a sua família. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que muitas pessoas viraram as costas para você. Mas não pense dessa forma, não. É Deus te separando. Porque Ele precisa ter esse momento de relacionamento contigo, de intimidade. Não foram as pessoas que viraram as costas para você, não. Foi Deus que afastou as pessoas de você. Como eu falei aqui na palavra, Deus, Ele sonda o coração. Então, quando Ele sondou seu coração, Ele sabe que o seu coração é bom. Mas Ele sondou o coração do outro, que às vezes não merece estar perto de você. Então, nessa manhã, nesse domingo, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus interceder para aquilo que está travado seja destravado em nome de Jesus. Que possa ser decretado nesse domingo uma vitória, uma palavra de vitória para a sua vida. Creio eu que coisas boas irão acontecer na sua casa, na sua família. Que como eu li aqui o texto-chave, ensina-me eterno a andar como se deve. Creio eu que Deus vai te ensinar a andar da forma certa e seguir no caminho da verdade. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que feche seus olhos, você que está em casa, você que pode ajoelhar. Se você não consegue ajoelhar, fique onde você está, da forma que você está. Segura na mão de um ente querido, da sua esposa, do seu filho, de um amigo, de uma amiga, de alguém que esteja ao seu lado. Ou leve seu pensamento para aquela pessoa que está precisando da sua oração. Então nós iremos orar agora, iremos interceder pela sua vida. Bendito és tu, meu Pai. Bendito és tu, meu Pai, grandioso e poderoso Deus. Te agradecemos aqui nessa manhã que nós passamos aqui juntos, com a sua presença, ó Espírito Santo. Clamamos o teu nome, Espírito Santo. Te peço que o Senhor faça igual o Senhor fez com a igreja de Atos, que haja uma libertação, que haja cura, que haja uma direção da igreja, Pai, que possa clamar, que cadeias sejam quebradas agora, Pai, que não haja nenhuma intervenção do inimigo. Te pedimos nessa manhã, Pai, nesse domingo, que possam ser uma vitória, Pai, de acordo com a Tua palavra, Pai. Nos dê sabedoria da mesma forma que o Senhor deu para Salomão, Pai. Uma sabedoria para poder cuidar do Teu povo. Tiago vai dizer que não uma sabedoria que venha do homem, mas sim a sabedoria que venha do céu. Te peço, Pai, que o Senhor possa curar dos enfermos, daqueles que não conseguem levantar da cama, aqueles que se acham que estão paralisados. Sabemos que o Senhor fez milagre, sabemos que o Senhor fez muito mais, Pai. Sabemos que existe um propósito, Pai, para a necessidade de cada um. Então, Pai, essa pessoa que está ali do outro lado, Pai, clamando e intercedendo pela vida dela, pela casa dela, pela família dela, clamando até por um ente querido, que muitas das vezes acham que não tem mais jeito, mas para Ti nós sabemos que tem jeito, Pai. Te pedimos nessa manhã, meu Deus, meu Pai, ensina um caminho novo para a nossa vida. Não deixe que a gente vá para um caminho errado, Pai. Nos ajude a colocarmos a nossa vida num caminho certo. A Tua palavra vai dizer que Tu és a verdade. Tu és o caminho, Pai. Tu és a vida. Tu és o nosso Redentor, Pai. Que não seja em vão o Teu sangue que foi derramado na cruz. O Senhor nos salvou, Pai. O Senhor nos livrou dos nossos pecados. O Senhor se deu por nós. Ó Deus, o Senhor deu o Seu Filho unigênito para nos salvar. Então nos ajuda nesse domingo, iniciando amanhã o começo da semana, Pai, nos dando livramento, mas livramento de paz, Pai. E se algo vier a acontecer, meu Deus, nos livre, nos dê livramento, nos tira, Pai.
Tira esse jugo pesado que o homem tenta colocar sobre a nossa vida, Pai. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos o Teu nome, invocamos, meu Pai. Nos ajuda, Pai. Nos fortaleça. Fortaleça esse culto, Pai, permanecer vivo. Que nós venhamos nos desvaziar para que o Senhor venha nos encher. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos abraça. Nos abraça, Senhor. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela sua oportunidade de falar da tua palavra, falar no teu nome. Me sinto alegre, meu Deus. Me sinto muito feliz de estar aqui nesse domingo falando com você que está em casa. Eu te agradeço pela oportunidade de você se permitido ouvir um pouco da palavra de Deus. Muito obrigado. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia de milagres. O domingo não acabou não, gente. O domingo só está começando. Para você que vai fazer esse churrasco, para você que vai fazer esse almoço abençoado em nome de Jesus, né? Se sinta à vontade de estar com a sua família. Você já iniciou o seu dia bem. Você já iniciou o seu dia, sua semana, debaixo de uma palavra. Terça-feira, às 19 horas, estaremos na Terça da Restauração. Meu amigo pastor Carlos vem com uma palavra poderosa, uma palavra abençoada para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Fique atento, esse mês de setembro aí, ó, vai ter muitos pregadores muito bons, pessoas que vão alumiar, pessoas que vão abençoar a sua vida com uma palavra poderosíssima. Eu te peço que você, né, esse culto vai ficar gravado, tá? Eu não apago não, porque eu sei que é de grande importância outras pessoas ouvirem. Às vezes uma pessoa acaba me seguindo e acaba sendo abençoado, né? Porque a bênção, ela é atemporal, tá? Ela não é para esse tempo agora, não. É para o todo tempo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo. Você, a sua casa, a sua família. Um beijo grande. Que Deus possa te abençoar. E que você possa ser boca de Deus. E você possa trilhar um caminho diferente para você e para sua casa. Shalom. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo. Fica com Deus.